Sargão de Akkad é um daqueles nomes que parecem nascidos para a lenda. De um bebê abandonado à beira de um rio a fundador de um dos primeiros grandes impérios da história, sua trajetória atravessa mitos, guerras, intrigas e transformações profundas no Oriente Próximo. Hoje vamos reconstruir a ascensão desse homem que mudou o destino da Mesopotâmia, mostrando como alguém de origem obscura se tornou o primeiro grande conquistador de que temos registro. Vamos explorar não apenas suas vitórias militares, mas também seu talento político, sua habilidade de governar povos distintos e o impacto duradouro que deixou para os séculos seguintes. Então, antes de começarmos, não esquece de curtir, se inscrever no canal e preparar os comentários, porque agora vamos começar a história. A figura de Sargão sempre aparece envolta em uma névoa de mistério. Muito do que sabemos sobre suas origens vem de textos que misturam história, propaganda e mito, como se a própria memória da Mesopotâmia tivesse decidido transformá-lo em um personagem maior que a vida. E talvez isso não seja por acaso. Poucos líderes começaram tão abaixo e chegaram tão alto, e a própria trajetória do menino abandonado à beira de um rio ajudou a moldar a aura épica que o acompanharia por milênios. Segundo a narrativa mais famosa, sua mãe era uma sacerdotisa que, impossibilitada de criar o filho, colocou-o em um cesto de juncos e lançou-o às águas. A imagem remete à vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, à predestinação. As águas, porém, não o levaram ao esquecimento. Ele teria sido resgatado por um homem simples, um jardineiro que trabalhava a serviço do rei de Kish. Dessa forma, Sargão cresceu longe das elites, mas perto o bastante do poder para observá-lo de dentro, aprendendo suas engrenagens silenciosamente. Embora seja difícil distinguir a verdade literal do simbolismo, as histórias sobre sua infância revelam algo essencial sobre como ele foi percebido pelos povos da região. Um homem que ascendeu por mérito próprio, que superou barreiras sociais rígidas e conquistou uma posição impensável para alguém de origem tão modesta. A Mesopotâmia daquela época era um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio soberano, rivalizando continuamente por influência, terras férteis e controle de rotas comerciais. Kish, Uruk, Lagash, Umma, Ur e outras tantas cidades disputavam poder em ciclos constantes de conflito e alianças temporárias. Era um período de intensa vitalidade política, mas também de instabilidade crônica. No final do período dinástico antigo, ninguém conseguia manter hegemonia por muito tempo e a paisagem geopolítica mudava com rapidez, abrindo brechas para indivíduos ambiciosos. Nesse ambiente turbulento, o jovem Sargão encontrou sua porta de entrada. Crescendo no palácio de Kish como funcionário do reino, aprendeu sobre administração, logística e a rotina de um governo urbano. As cortes da Mesopotâmia eram centros de poder densos, onde favores eram moeda, onde disputas internas moldavam destinos tão decisivamente quanto batalhas em campo aberto. É provável que tenha começado desempenhando tarefas simples, mas ao longo do tempo demonstrou habilidade, disciplina e habilidade incomum para navegar a política palaciana. Lentamente, ganhou a confiança de autoridades mais altas, incluindo o próprio rei Ur-Zababá, sob cujo comando Sargão alcançou uma posição de destaque. Copeiro real. Apesar de parecer um cargo doméstico, esse posto representava proximidade absoluta com o soberano, acesso constante à sua presença e participação nos assuntos da corte. Era um trampolim para quem soubesse usá-lo. Acredita-se que foi nesse período que Sargão começou a desenvolver uma compreensão profunda das tensões entre as cidades sumérias. Kish figurava entre as mais poderosas, mas não estava imune à pressão de vizinhos ambiciosos. Lagash e Umma travavam disputas sangrentas por fronteiras agrícolas. Uruk buscava retomar uma antiga supremacia cultural e política. A busca pela liderança da região era um jogo perigoso, e Sargão observava tudo de perto, absorvendo as lições do equilíbrio delicado entre autoridade e vulnerabilidade. Foi nesse caldeirão de disputas que ele compreendeu a importância de unir regiões fragmentadas sob uma só mão.
algo que ninguém tinha conseguido realizar por completo até então. Sua história também está ligada a sonhos e presságios registrados em textos posteriores. Um deles descreve o rei Ur-Zababa sendo atormentado por visões nas quais Sargão o superava. Com medo de uma possível traição, o soberano teria tentado eliminar o jovem oficial. Se o relato é verdadeiro ou apenas uma forma literária de reforçar o destino grandioso do futuro conquistador, não sabemos. Mas a mensagem é clara. Sargão começou a despertar inquietação entre os que ocupavam posições de comando. Sua inteligência, sua presença e sua capacidade de inspirar confiança se tornaram difíceis de ignorar. Algo nele indicava que não seria apenas mais um funcionário de palácio. Mesmo assim, Sargão ainda não era um guerreiro famoso, nem um político com título nobre. A princípio, ele era apenas um homem talentoso que soube transformar circunstâncias desfavoráveis em oportunidades. O fato de ter nascido fora das casas reais tornava sua ascensão ainda mais improvável, mas também lhe permitia entender melhor os conflitos sociais e a importância de se apoiar em indivíduos de origens diversas. Essa habilidade de conectar grupos distintos, de se aproximar dos que viviam à margem do poder, mais tarde se mostraria fundamental na construção de seu império. Para compreender por que sua chegada ao comando foi tão impactante, é essencial entender a força simbólica das cidades-estado sumérias. Cada centro urbano possuía sua própria identidade religiosa, sua administração, seus deuses patronos e seus códigos legais. A lealdade dos cidadãos estava profundamente ligada à sua cidade natal. Unificar esse mosaico em uma estrutura maior exigia não apenas força militar, mas também sensibilidade política, habilidade diplomática e uma visão de mundo que fosse capaz de ultrapassar fronteiras tradicionais. Sargão, ainda jovem, absorveu essas nuances enquanto observava a corte de Kish e vivenciava o ambiente em que os governos sumérios precisavam equilibrar tradição e pragmatismo. O momento em que Sargão decide se afirmar contra o modo tradicional de governar não pode ser visto como um impulso repentino, mas como a consequência de anos observando o jogo político e reconhecendo os pontos fracos do sistema. Ele aprendeu que o poder das cidades-estado era sólido, mas isolado, que a rivalidade constante impedia qualquer força duradoura, que a Mesopotâmia estava madura para uma transformação profunda. Ao mesmo tempo, cultivou relações com artesãos, soldados e administradores, criando uma reputação que, mesmo sem título oficial, fazia dele alguém a ser notado. Todos esses elementos, combinados com sua origem humilde e com a narrativa de um destino singular, formaram a base da figura que, em breve, se lançaria no palco maior do Oriente Próximo. Assim, a infância marcada pelo mito, o serviço em Kish e o contato direto com as engrenagens políticas de seu tempo moldaram o primeiro capítulo da vida de Sargão. Aqui começava a trajetória de um homem que surgia não apenas como espectador de seu mundo, mas como alguém pronto para transformá-lo. Agora, esse jovem preparado pela adversidade e pela convivência com o poder começaria seu caminho rumo a uma ascensão que mudaria para sempre o curso da história mesopotâmica. A ascensão de Sargão ao poder em Kish é um dos momentos mais carregados de tensão dramática da história mesopotâmica. Ele não nasceu destinado ao trono, não era herdeiro, nem pertencia à elite tradicional. No entanto, gradualmente, tornou-se o epicentro de uma mudança abrupta que nenhum governante do período poderia prever. A corte de Kish vivia uma atmosfera de desconfiança e instabilidade que abriu espaço para disputas internas. O rei Ur-Zababa, já inseguro por presságios que anunciavam um futuro em que Sargão o superaria, acabou se tornando a peça inicial de um jogo perigoso. Segundo textos posteriores, o monarca tentou enviá-lo a Uruk com uma mensagem selada que, na verdade, continha ordens para que fosse executado. O plano falhou. O governante de Uruk, Lugal-Zaghezi, já enfrentando seus próprios conflitos, teria poupado Sargão. Esse episódio, seja literal ou simbólico, mostra como o jovem funcionário se tornou alvo de intrigas por representar um potencial que começava a incomodar os detentores do poder. Independentemente de quão fiel seja o relato,
O fato é que o clima político em Kish desmoronava. As cidades-estado sumérias competiam incessantemente e a posição de Ur-Zababá estava enfraquecida. Sargão enxergou uma oportunidade. Provavelmente apoiado por grupos militares e administrativos que reconheciam sua habilidade, ele articulou um movimento que o colocou no comando do reino. A tomada de poder pode ter ocorrido por um golpe palaciano ou por uma insurreição interna, mas o que se sabe é que sua ascensão foi rápida e surpreendente. Ele assumiu o trono não como descendente legítimo, mas como líder que conquistou espaço pela combinação de ousadia, apoio de facções internas e carisma. Tornar-se rei de Kish, porém, era apenas o primeiro passo. A legitimidade de um governante na Suméria dependia não apenas da força, mas também da aceitação das elites religiosas e das outras cidades. Sargão compreendeu imediatamente esse desafio e começou a moldar sua imagem pública. Ele adotou nomes e títulos que reforçavam sua autoridade divina, afirmando que era amado pela deusa Inanna, cujo culto era influente na região. Associar-se a uma divindade poderosa era essencial para transformar um usurpador em um soberano reconhecido. Além disso, buscou fortalecer a administração local, reorganizando setores do governo, recompensando aliados e garantindo que seus opositores fossem neutralizados. A habilidade de unir diferentes grupos sob um projeto comum seria uma das marcas mais duradouras de seu governo. No entanto, o verdadeiro teste de sua autoridade viria de fora. A Suméria não era um território unificado, era composta por cidades que zelavam ferozmente por sua autonomia. Kish tinha prestígio histórico, mas não detinha mais a supremacia incontestável do passado. Para que Sargão consolidasse sua posição, precisava demonstrar que não era apenas um rei emergente, mas alguém capaz de se impor militarmente. As primeiras expedições foram destinadas a fortalecer fronteiras e reafirmar a autoridade do novo governante. Ao mesmo tempo, ele estabeleceu alianças com cidades que estavam descontentes com a instabilidade regional, aproveitando rivalidades antigas para atrair apoios estratégicos. A crescente força de Sargão começou a alterar o equilíbrio político da região. Conforme expandia sua influência, tornou-se inevitável que entrasse em choque com os grandes líderes sumérios da época, especialmente Lugal-Zaggisi, que governava Uruk e havia conseguido, pouco antes, estabelecer uma hegemonia significativa na Suméria. Lugal-Zaggisi se considerava soberano de todo o sul mesopotâmico e via a ascensão de Sargão como uma ameaça direta a essa posição. O embate entre ambos não tardaria, mas antes que o confronto militar se tornasse inevitável, Sargão se dedicou a consolidar a base de seu poder. Ele investiu na reorganização dos contingentes militares, definindo estruturas mais eficientes de comando e controle. Também criou laços com comunidades que viviam nas fronteiras, aproveitando sua própria origem humilde para dialogar com grupos que frequentemente eram ignorados pelas elites tradicionais. Essa rede de apoios lhe permitiu formar uma força diversificada e leal. Ao mesmo tempo, fortaleceu os laços comerciais de Kish, garantindo recursos essenciais para sustentar campanhas futuras. A política econômica da época não pode ser separada da estratégia militar. Controlar as rotas e os produtos significava controlar o destino das cidades vizinhas. A importância de Kish como ponto estratégico também ajudou em sua expansão. A cidade ficava em uma área onde rotas comerciais e militares se cruzavam, permitindo a Sargão projetar poder para o norte, para o sul e para o leste. Ele aproveitou isso de maneira calculada. Algumas cidades se aproximaram dele voluntariamente, buscando proteção ou melhores condições de troca. Outras tiveram de ser persuadidas pela força. Mas em todas as situações, Sargão mostrou uma habilidade incomum de transformar vitórias militares em ganhos políticos duradouros. Não bastava conquistar, era preciso administrar. Ele começou a inserir figuras de confiança em posições importantes, ampliando o alcance da autoridade de Kish sem depender exclusivamente da coerção. Essa fase inicial de seu reinado foi marcada por uma combinação de audácia militar e diplomacia hábil. Sargão sabia que seu passado não aristocrático poderia ser explorado por adversários para questionar seu direito ao trono. Por isso,
trabalhou intensamente para construir uma narrativa pública que reforçasse seu carisma e sua proximidade com os deuses. O fato de ter sido um outsider, alguém que subiu por mérito e não por herança, também ressoou entre grupos que se sentiam marginalizados. Ele se apresentou como um líder capaz de romper velhas estruturas e inaugurar uma nova era, uma mensagem poderosa em uma região mergulhada em rivalidades contínuas. À medida que sua influência se expandia, as tensões com Lugal-Zaghezi aumentavam. A existência de dois líderes ambiciosos, ambos buscando hegemonia sobre a Mesopotâmia, tornava o confronto inevitável. A ascensão de Sargão, inicialmente limitada ao território de Kish, começava a tomar a forma de uma força regional que já não podia ser ignorada. Sua autoridade se tornava sólida e sua reputação crescia não apenas por suas ações, mas pelo modo como conseguia inspirar seguidores e consolidar alianças. A partir desse ponto, ele deixava de ser apenas um rei inesperado e passava a ser um adversário direto dos maiores governantes sumérios. Assim, a transição de Sargão de copeiro real a líder político revela uma trajetória marcada por talento estratégico, leitura precisa das circunstâncias e coragem para desafiar ordens estabelecidas. Sua ascensão inesperada desestabilizou o equilíbrio de poder e estabeleceu as bases para o conflito decisivo que definiria o destino da Suméria. Agora, com seu poder consolidado e sua legitimidade reforçada, ele estava pronto para enfrentar seu maior rival e dar início a uma transformação profunda no Oriente Próximo. O confronto entre Sargão e Lugal-Zaghezi não foi apenas um choque militar, foi um embate entre dois projetos de poder que disputavam o futuro da Suméria. Lugal-Zaghezi, governante de Uruk, havia construído uma autoridade impressionante, reunindo sob seu comando grande parte do sul mesopotâmico. Seu reinado era visto como o ápice de uma tendência centralizadora entre as cidades sumérias, e muitos acreditavam que, finalmente, alguém conseguiria dominar a região de forma duradoura. No entanto, esse aparente controle estava longe de ser incontestável. A ascensão de Sargão, no norte, representava uma ameaça crescente. Dois líderes ambiciosos não poderiam coexistir em uma terra marcada por disputas ancestrais. O conflito era inevitável, e quando começou mudou o destino da Mesopotâmia. As tensões iniciais surgiram quando Sargão estendeu sua influência para áreas que Uruk considerava parte de sua esfera de domínio. Lugal-Zaghezi interpretou esses movimentos como provocação direta e respondeu com força. Mas Sargão não era um governante improvisado. Desde sua ascensão em Kish, vinha reformando o exército, aprimorando logística e construindo uma base de apoio sólida. Seu exército não era apenas numeroso, mas também disciplinado e bem organizado. Relatos sugerem que ele utilizava formações compactas de lanças e escudos, apoiadas por arqueiros especializados e unidades móveis que se destacavam pela velocidade. Essa combinação permitia-lhe adaptar-se rapidamente ao terreno e surpreender o inimigo. A campanha contra Lugal-Zaghezi se desenvolveu em várias etapas. Primeiro, Sargão avançou contra cidades que eram aliadas de Uruk, enfraquecendo sua rede de apoio. Algumas dessas cidades foram tomadas pela força. Outras mudaram de lado ao perceber o impulso acádio. Sargão entendia que vencer um exército inimigo era apenas parte da equação. Desestabilizar alianças era igualmente importante. Ele explorou rivalidades internas e ofereceu melhores condições políticas para governantes locais que estivessem dispostos a abandonar Lugal-Zaghezi. Com isso, reduziu consideravelmente o alcance do adversário antes mesmo da batalha decisiva. Lugal-Zaghezi, percebendo a ameaça crescente, reuniu uma coalizão militar para enfrentar Sargão. O encontro provavelmente ocorreu em regiões próximas ao rio Eufrates, em terreno amplo, onde o impacto das tropas soméricas poderia ser melhor aproveitado. Era uma batalha que definiria o controle da Suméria. O exército de Lugal-Zaghezi tinha experiência e tradição, formado por guerreiros treinados para combater em fileiras compactas. No entanto, enfrentava um adversário com uma abordagem mais flexível. Sargão investiu em dividir o inimigo, criando falsos avanços e recuos calculados que desorganizavam a formação suméria.
Ao quebrar a linha de frente de Lugalzagesi, abriu brechas exploradas imediatamente por suas unidades mais rápidas. Os registros sugerem que o embate foi intenso e que Sargão demonstrou habilidade em coordenar ataques simultâneos. Sua liderança pessoal também impressionava. Ele era conhecido por estar fisicamente presente no campo de batalha, reforçando o moral e comandando diretamente setores críticos. Esse tipo de liderança inspirava confiança e transformava soldados comuns em seguidores leais, até nas situações mais arriscadas. O impacto psicológico dessas vitórias iniciais foi devastador para os aliados de Lugalzagesi, muitos dos quais começaram a desertar ou se render. O golpe decisivo veio quando o exército de Uruk desmoronou sob a pressão acádia. As forças de Sargão avançaram sobre a cidade, desmantelando o que restava da resistência. Lugalzagesi foi capturado, e esse momento se tornou um marco simbólico na história do Oriente Próximo. O maior governante sumério da época, o homem que dizia governar todo o sul, agora era levado acorrentado diante de Sargão. Textos posteriores descrevem o episódio com forte carga dramática. Em uma inscrição célebre, Lugalzagesi aparece sendo conduzido à presença do deus Enlil, como se sua queda tivesse sido decretada pelas divindades. Embora tenha finalidade propagandística, essa visão reflete o peso político dessa captura. A prisão de Lugalzagesi representou muito mais do que a queda de um rival. Ela simbolizou o declínio de um sistema político que havia moldado a Suméria por séculos. As cidades-estado, até então, soberanas, viram-se diante de um novo tipo de poder, um governante que não apenas dominava militarmente, mas que tinha uma visão mais ampla de autoridade. Ao contrário dos reis sumérios tradicionais, cujo domínio raramente ultrapassava o território das cidades que governavam, Sargão aspirava a um poder regional. Ele falava em unir terras e povos, transformar uma região fragmentada em algo maior e mais coeso. A captura de Lugalzagesi abriu o caminho para essa ambição. Depois da derrota de Uruk, Sargão iniciou uma reorganização profunda da Suméria. Ele instalou governadores leais em cidades estratégicas, substituindo elites que poderiam representar ameaça futura. Ao mesmo tempo, respeitava práticas locais sempre que possível, buscando evitar revoltas desnecessárias. A intenção era integrar a região ao novo domínio acádio, sem destruir completamente suas tradições. Em alguns lugares, templos foram restaurados. Em outros, sistemas administrativos foram aprimorados. Sargão sabia que a força militar sustentava conquistas, mas somente a administração eficiente garantiria a durabilidade delas. A transição do sul para o controle acádio não ocorreu sem resistência, mas a presença de Sargão gerava um efeito psicológico poderoso. Ele havia derrotado o governante mais influente da Suméria de forma decisiva. A ideia de que estava favorecido pelos deuses começou a circular, reforçada pela propaganda que associava sua vitória a uma escolha divina. A mensagem era clara. Ele não era apenas um conquistador, era alguém cuja autoridade transcendia fronteiras. Essa legitimação espiritual era crucial em uma época em que religião e política se entrelaçavam profundamente. A unificação sob Sargão marcou o início de uma nova fase histórica. A Suméria, pela primeira vez, deixava de ser um conjunto de pequenas potências autônomas e passava a integrar uma estrutura política mais ampla. Esse processo não foi instantâneo, nem completamente pacífico, mas a captura de Lugalzagesi representou o ponto de virada. Com o sul estabilizado, Sargão estava pronto para expandir seu poder para além das regiões sumérias, e foi exatamente isso que ele fez. Seu domínio avançaria para o norte e o oeste, alcançando terras distantes que jamais haviam sido unificadas sob uma única coroa. A guerra contra Lugalzagesi não foi apenas um episódio militar, mas um símbolo da transformação que a Mesopotâmia atravessaria. O triunfo acádio inaugurou uma nova concepção de império, um modelo de poder centralizado que influenciaria gerações futuras. E no centro dessa mudança estava Sargão, o homem que havia ascendido das margens do rio para o controle das cidades mais antigas do mundo civilizado. A partir desse momento, ele deixaria de ser apenas um governante de Kish
e se tornaria o líder de uma região que começava a tomar forma como o primeiro grande império da história. Com o sul sumério sob seu domínio, Sargão podia finalmente voltar seus olhos para além das fronteiras tradicionais da Mesopotâmia. A vitória sobre Lugalzagesi dera-lhe não apenas território, mas também prestígio suficiente para justificar ambições ainda maiores. A partir desse momento, sua atuação deixa de ser a de um soberano regional e passa a ser a de um verdadeiro arquiteto imperial. Para construir um domínio que transcendesse as antigas rivalidades, ele precisava ir onde nenhum rei sumério havia chegado: o norte, as terras que se estendiam até Mari, Ebla e as rotas comerciais que conectavam o crescente fértil ao Mediterrâneo. Esse movimento não foi impulsivo. Sargão compreendia que, enquanto a Suméria era rica e influente, o controle de vias estratégicas para o oeste e para o norte lhe daria algo ainda mais valioso: capacidade de moldar a economia de toda a região. As primeiras campanhas do norte começaram com objetivos claros. Ele precisava garantir o controle das rotas que atravessavam a Alta Mesopotâmia e conectavam cidades que dependiam do comércio de metais, madeira, pedras preciosas e produtos agrícolas. Essas regiões eram fundamentais porque tinham recursos que a Suméria não possuía em abundância. Sargão sabia que, sem dominar esses canais de abastecimento, seu recém-construído poder poderia ruir. Assim, seu exército marchou em direção ao Vale do Tigre Superior, avançando por áreas onde clãs e cidades independentes mantinham autonomia há séculos. Entretanto, essas populações não aceitariam com facilidade uma autoridade vinda do sul. O avanço inicial foi marcado por resistência intensa. Muitas comunidades no norte tinham estruturas políticas distintas das cidades sumérias, governantes tribais, chefes locais e cidades fortificadas que dependiam da topografia montanhosa para se proteger. Sargão enfrentou inimigos que conheciam o terreno, eram acostumados a combates em áreas elevadas e não possuíam rivalidades internas tão intensas quanto as cidades do sul, o que tornava mais difícil explorar divisões. Para enfrentar isso, ele reorganizou novamente seus contingentes militares, incorporando prisioneiros de guerra, especialistas locais e até mercenários que dominavam técnicas adequadas ao combate em regiões acidentadas. Mesmo com essas dificuldades, as campanhas avançaram. Mari, situada às margens do Eufrates, era uma cidade próspera, ponto de passagem obrigatório para expedições comerciais que seguiam tanto para o norte quanto para o oeste. Sua influência era vasta e seu controle era essencial para qualquer projeto imperial. Sargão compreendeu a importância simbólica e prática de dominar Mari. A tomada da cidade, após batalha ou rendição negociada, dependendo da versão dos relatos, representou um triunfo estratégico. Ali, ele capturou recursos, ampliou sua reputação e enviou um recado claro aos demais reinos. A força acádia estava chegando às portas do Oriente Próximo Ocidental. Não satisfeito apenas com Mari, ele continuou até Ebla, uma das maiores potências da Síria antiga. Ebla era famosa por sua riqueza, por suas bibliotecas e por um sistema administrativo altamente eficiente. Entrar em sua esfera representava penetrar em um território que mantinha relações comerciais com cidades distantes, até mesmo com a Anatólia. A presença de Sargão ali, mesmo que temporária, mostrou seu desejo de quebrar limites territoriais que antes pareciam inatingíveis. A campanha contra Ebla, que pode ter sido parte de um processo prolongado de pressão militar, não apenas abriu portas para o comércio, mas também garantiu que nenhum poder estabelecido pudesse desafiar diretamente seu controle sobre o fluxo de bens estratégicos. Enquanto expandia seu domínio, Sargão enfrentava o desafio de administrar um território que crescia em ritmo acelerado. As cidades sumérias já eram difíceis de gerir juntas. Acrescentar regiões montanhosas, cidades sírias e populações sem tradição de subordinação a uma única autoridade exigia criatividade administrativa. É nesse momento que surge uma das maiores inovações do reinado acádio: o sistema de governadores leais ao soberano, enviados diretamente por ele para governar províncias recém-anexadas. Esses administradores, chamados Ensi ou Chacanaco,
em algumas regiões, eram responsáveis por tributos, justiça local, segurança e pela manutenção da ordem. Não eram apenas agentes de poder, eram símbolos vivos da presença de Sargão em lugares distantes. Para evitar revoltas, esses governadores não eram escolhidos apenas entre soldados ou aristocratas próximos. Sargão selecionava indivíduos com habilidades administrativas comprovadas, muitas vezes treinados em sua corte ou oriundos de famílias ligadas a ele por lealdade pessoal. Em cidades críticas, ele colocava seus próprios parentes, garantindo que a fidelidade fosse tanto política quanto familiar. Esse modelo centralizado introduziu uma nova forma de governar, diferente da autonomia tradicional das cidades sumérias. Agora, a autoridade não surgia apenas do prestígio local, mas de um poder maior, que se estendia por centenas de quilômetros. Esse conceito de administração imperial deixaria marcas profundas na história, sendo imitado por reinos posteriores. No entanto, administrar não era suficiente. Em muitas regiões, a presença acádia era vista com desconfiança. Sargão lidou com resistências pontuais, desde pequenos levantes até tentativas coordenadas de restaurar antigas autonomias. Para conter esses movimentos, ele precisava equilibrar firmeza com concessões. Permitiu que templos continuassem funcionando, manteve rituais locais e evitou interferir de forma brusca em tradições profundamente enraizadas. Ao mesmo tempo, reforçou defesas, construiu postos militares e deixou claro que a autoridade acádia não recuaria diante de rebeliões. Esse balanço entre coerção e cooptação foi fundamental para manter a estabilidade. A expansão de Sargão transformou não apenas o mapa político, mas também a cultura. A língua acadiana, que já era falada em várias regiões do norte, começou a se espalhar. Ainda assim, ele não buscou abolir o sumério. Pelo contrário, reconhecia seu valor litúrgico e administrativo. Em vez de impor uma cultura uniforme, criou um ambiente em que tradições se misturavam sob um mesmo governo. Essa coexistência de identidades sob o domínio acádio favoreceu o surgimento de uma nova compreensão de territorialidade. Já não se tratava de ser cidadão de uma única cidade, mas parte de um conjunto mais amplo, um mundo que se conectava pela autoridade central. Ao longo dessa fase, Sargão também reforçou sua imagem pública, difundindo relatos de suas vitórias, exaltando sua coragem e destacando sua relação com os deuses. Inscrições afirmavam que ele havia conquistado territórios desde o Mar Superior até o Mar Inferior, provavelmente referências simbólicas ao Mediterrâneo e ao Golfo Pérsico. Essa linguagem grandiosa consolidava sua ideia de universalidade, algo que ultrapassava em muito os limites tradicionais dos reis sumérios. Ele se apresentava como governante de todas as terras civilizadas, não apenas de uma região específica. A construção do Império Acádio, portanto, foi um processo complexo, composto de campanhas militares, negociações políticas e inovações administrativas. Sargão provou que um poder centralizado podia funcionar em uma região historicamente fragmentada, desde que fosse sustentado por uma rede eficiente de governadores e por um exército capaz de responder rapidamente a crises. Ao integrar Norte e Sul, ele criou um precedente que ecoaria por milênios. A ideia de que um único governante podia dominar vastas extensões de terra e controlar povos diversos sob uma mesma estrutura. Esse modelo influenciaria assírios, babilônios e muitos outros impérios que surgiriam posteriormente. No fim dessa etapa, o 32, Império de Sargão já não era apenas uma ampliação do território de Kish, mas uma entidade política nova, que redefinia as relações de poder no antigo Oriente Próximo. E para manter esse vasto domínio, ele precisaria continuar adaptando sua liderança, enfrentando desafios internos e resistências externas que ainda estavam por vir. A expansão havia sido conquistada. Agora era necessário mantê-la coesa em meio a um mundo sempre em transformação. A fase de maior expansão do Império de Sargão começa quando suas conquistas na Mesopotâmia já estavam relativamente estabilizadas. O sul obedecia, o norte era mantido por governadores escolhidos a dedo,
e as grandes cidades que antes concorriam entre si haviam sido forçadas a aceitar uma realidade na qual Acádia era o centro político indiscutível. É nesse cenário que Sargão passa a mirar horizontes ainda mais distantes, ampliando sua visão além das fronteiras tradicionais. Não bastava controlar a terra fértil entre o Tigre e o Eufrates, era necessário dominar as rotas que levavam as riquezas de povos que, embora menos conhecidos pelos sumérios, haviam se tornado indispensáveis para alimentar a economia urbana. A lógica de Sargão não era apenas militar, mas profundamente estratégica. Quem controlasse o fluxo de metais, madeira e pedras preciosas controlaria o próprio futuro da região. Ao avançar em direção à Anatólia, Sargão demonstrava um conhecimento notável sobre geopolítica. A Mesopotâmia sempre precisara importar recursos. O cobre vinha de regiões montanhosas, o estanho surgia de áreas ainda mais longínquas, e a madeira de qualidade, essencial para construções e embarcações, não existia em abundância na planície aluvial. Os mercadores sumérios mantinham contato com esses territórios desde muito antes, mas era raro que um governante se aventurasse tão longe para garantir domínio direto ou indireto sobre as rotas comerciais. Sargão percebeu que dessa forma poderia não apenas abastecer seu povo, mas também criar uma rede econômica que reforçasse sua autoridade sobre governantes locais. Se Acádia fosse a intermediadora essencial de todos os bens valiosos que circulavam pela região, o poder de negociação do império se multiplicaria. As campanhas rumo ao norte e noroeste não foram apenas marchas militares. Envolveram diplomacia agressiva, acordos forçados e demonstrações calculadas de força. As crônicas posteriores sugerem que Sargão lavou suas armas no mar, uma imagem poderosa que indica não só o alcance de suas expedições, mas também o prestígio que buscava construir. O Mediterrâneo era um símbolo de riqueza e diversidade cultural. Reinos da costa possuíam acesso a produtos que fascinavam as elites mesopotâmicas, como metais raros, pigmentos e artefatos de artesanato refinado. Ao estabelecer contato direto com cidades próximas ao mar, Sargão não apenas expandiu influência, mas inseriu Acádia em uma teia mercantil que favorecia o crescimento urbano. Esse contato ampliado também levou à circulação de ideias, estilos artísticos e técnicas de produção. O famoso realismo das esculturas acádias, com representações de músculos, barbas detalhadas e expressões intensas, possivelmente recebeu estímulos de tradições estrangeiras, adicionando camadas de complexidade à estética local. Nada disso ocorre por mera coincidência. Sargão sabia que impérios não se fortalecem apenas com soldados, mas também com cultura, legitimidade visual e símbolos que consolidam a autoridade. Enquanto suas tropas avançavam, os administradores acádios trabalhavam para integrar territórios recém-submetidos a uma economia maior. Em vez de governar pela destruição, Sargão frequentemente optava por aproveitar as estruturas já existentes, exigindo tributos que, embora pesados, permitiam que cidades continuassem funcionando. Esse equilíbrio evitava que regiões conquistadas voltassem a se rebelar imediatamente, garantindo tempo para que novas rotas fossem estabelecidas e reorganizadas de acordo com interesses imperiais. A coleta de produtos valiosos, como metais e madeira, alimentava artesãos, templos e o próprio palácio, fortalecendo setores que sustentavam a máquina estatal. O impacto econômico dessa rede foi profundo. Produtos que antes chegavam de maneira irregular passaram a fluir com mais constância, o que incentivou o crescimento de mercados internos e a especialização de ofícios. As cidades, acádias, especialmente Acade e Sipar, tornaram-se centros vibrantes, onde mercadores buscavam oportunidades e oficiais eram treinados para administrar posses distantes. A circulação de riqueza também permitiu que Sargão mantivesse um exército permanentemente mobilizado, algo raro em épocas anteriores, quando forças eram convocadas apenas em momentos de crise. Agora, sob o controle das rotas comerciais, o Império possuía recursos para financiar campanhas contínuas, pagar soldados, profissionais e garantir presença militar ao longo de regiões estratégicas.
O interesse por metais, especialmente o cobre e o estanho, estava diretamente ligado ao avanço da tecnologia bélica e ao desenvolvimento de instrumentos agrícolas. O bronze, resultado da mistura desses dois elementos, era indispensável para armas, ferramentas e ornamentos. Ao garantir acesso constante a essas matérias-primas, Sargão colocava a Akkad em vantagem frente a rivais, pois assegurava que sua produção militar não fosse interrompida por falta de insumos. É evidente que sua visão ultrapassava o objetivo imediato de submeter cidades. Ele tentava conduzir seu império a um patamar autossustentável, no qual poucos fatores externos conseguiriam afetar sua estabilidade. A presença acádia na Anatólia provavelmente ocorreu por meio de múltiplas estratégias. Em algumas localidades, tropas tomaram o controle direto. Em outras, chefes foram convencidos a se aliar mediante promessas de proteção, ou ainda intimidados pela simples presença do poder acádio. Em ambos os casos, Sargão obteve o que queria: rotas seguras e um fluxo constante de produtos. Essa rede também servia como forma de vigilância, pois mantinha informantes, emissários e comerciantes reportando acontecimentos para o centro imperial. Assim, rebeliões distantes ou ameaças poderiam ser identificadas antes de se tornarem perigos reais. Com o tempo, essa expansão chegou a moldar a própria identidade acádia. O povo passou a se enxergar não apenas como habitantes de uma cidade entre outras, mas como protagonistas de uma potência que dialogava com regiões de idiomas e culturas diversas. Trouxe a sensação de que o mundo era maior do que se pensava e que o império era grande o suficiente para alcançá-lo. Os contos transmitidos oralmente falavam de batalhas longínquas, de montanhas cobertas de florestas densas, de mares desconhecidos, de povos com costumes estranhos. Mesmo que parte dessas histórias fosse exagerada, elas alimentavam o imaginário coletivo e reforçavam a figura de Sargão como um conquistador sem precedentes. Essa fase de prosperidade também reforçou o papel da capital, Akkad, sobre todo o sistema administrativo. Governadores nomeados por Sargão tinham suas fortunas atreladas diretamente ao bom funcionamento dessas rotas, e por isso se empenhavam em mantê-las operando. Mercadores enriqueciam com taxas e acordos exclusivos, o que fortalecia sua fidelidade à coroa. Artesãos produziam objetos sofisticados que circulavam como presentes diplomáticos, elevando o prestígio do império. E os templos, embora submetidos, eram beneficiados com doações provenientes das conquistas, o que suavizava a resistência religiosa e ajudava a integrar elites locais ao novo regime. Não há dúvida de que essa prosperidade chamou atenção. Povos vizinhos viam o crescimento acádio com desconfiança. Alguns aceitavam alianças, outros tentavam resistir e eram derrotados. Cada vitória reforçava ainda mais a convicção de que Sargão havia encontrado um equilíbrio raro: transformar poder militar em riqueza duradoura e fazer da riqueza uma ferramenta de manutenção do poder. Essa engrenagem se tornou a base material do primeiro grande império da história, e sem ela, seria impossível sustentar os avanços que marcariam os anos seguintes. Sargão sabia que nenhum conquistador permanece no auge para sempre, mas enquanto pôde, moldou um sistema que unia guerra, comércio e administração. Essa combinação permitiu que Akkad brilhasse como uma força inédita no mundo antigo, capaz de projetar seu poder sobre regiões que antes pareciam inalcançáveis. E enquanto o império prosperava, ele se preparava para lidar com desafios que não tardariam a surgir. Desafios que colocariam à prova sua capacidade de manter unido um território tão vasto quanto diverso. Com o império territorialmente consolidado e economicamente fortalecido, Sargão voltou sua atenção para uma tarefa igualmente complexa: administrar a vasta estrutura que havia criado. Conquistar cidades era uma etapa, garantir que funcionassem juntas, sem desmoronar sob o peso das rivalidades ancestrais, era outra completamente distinta. A Mesopotâmia sempre fora um mosaico de tradições, dialetos, cultos e identidades locais. Transformá-la em um organismo coerente exigia mais que força. Demandava organização, planejamento e uma capacidade incomum de transformar diversidade em instrumento político. É nesse contexto
que a administração interna do Império Acádio se desenvolve, marcando uma das maiores inovações do reinado de Sargão. Desde o início, Sargão entendeu que as cidades sumérias, com seus reis sacerdotes, seus templos poderosos e sua burocracia sofisticada, não podiam ser simplesmente ignoradas ou substituídas. Muitas delas possuíam elites fortemente enraizadas e instituições consolidadas, cuja autoridade era reconhecida pela população. Derrubar essas estruturas teria gerado instabilidade permanente. Em vez disso, ele optou por reorganizá-las gradualmente, inserindo nelas figuras leais ao novo governo, mas permitindo que tradições locais continuassem a existir, desde que não desafiassem o poder central. Essa fórmula garantiu uma transição menos traumática e reduziu a probabilidade de revoltas imediatas. Para administrar regiões estratégicas, Sargão criou cargos preenchidos por indivíduos diretamente vinculados ao Palácio de Acade. Esses governadores, conhecidos em algumas fontes como ensis nomeados, eram responsáveis por supervisionar a arrecadação de tributos, treinar contingentes locais, manter estradas, fiscalizar templos e relatar ao centro qualquer movimentação suspeita. Sua autoridade se sobrepunha à das lideranças tradicionais, mas muitos conviviam com elas de forma pragmática, explorando sua influência local para implementar ordens imperiais. Assim, uma rede administrativa começava a tomar forma, permitindo que o império funcionasse como um conjunto articulado, apesar das distâncias e das diferenças culturais. Agade, a capital, desempenhou papel crucial nesse processo. Embora sua localização exata ainda seja debatida pelos arqueólogos, seu prestígio é inegável. Sargão transformou a cidade em símbolo do novo poder, investindo recursos provenientes das conquistas para ampliá-la, fortalecer suas muralhas, decorar templos e estabelecer oficinas especializadas. A capital não era apenas sede do governo, mas também centro de produção de bens de prestígio. Armas finamente trabalhadas, peças de bronze, selos cilíndricos e arte produzida para reforçar a imagem do soberano. Tornar Agade o coração político e simbólico do império era uma maneira de deslocar o eixo da antiga Suméria para uma nova estrutura de poder, em que o governante acádio era a figura suprema. A burocracia, elemento essencial do modelo imperial, foi reformulada de maneira a integrar práticas sumérias com novas diretrizes. A escrita cuneiforme continuou sendo usada, mas documentos começam a apresentar maior presença da língua acadiana, refletindo tanto o domínio semita do império quanto o esforço para consolidar uma identidade estatal diferente da tradição suméria. Esse uso político da língua não era um simples detalhe. A adoção do acadiano como idioma oficial reforçava a ascensão de um novo grupo dirigente e contribuía para a criação de uma cultura administrativa unificada, capaz de circular entre regiões diversas. É provável que instruções imperiais, tratados, listas de tributos e nomeações oficiais fossem registradas nesse idioma, fazendo dele ferramenta de integração e poder. O emprego sistemático da propaganda real foi outra característica marcante. Sargão não deixou ao acaso sua imagem pública. Textos, inscrições e narrativas orais exaltavam suas conquistas, descrevendo-o como escolhido pelos deuses, herói militar e fundador de uma nova ordem. Esses relatos circulavam pelas cidades, reforçando a ideia de que sua autoridade não era apenas política, mas também legitimada pelo mundo divino. A figura do rei deixava de ser um líder local e se transformava em personagem com dimensões universais, supostamente amado pelos deuses e temido pelos inimigos. Em alguns registros, Sargão aparece como administrador ideal, defensor da justiça, protetor dos fracos e mantenedor da ordem cósmica, papéis tradicionais da realeza mesopotâmica, mas reinterpretados em escala imperial. As narrativas sobre sua origem humilde também ajudavam a reforçar sua legitimidade. O mito do bebê abandonado nas águas, resgatado por uma jardineira e destinado à grandeza, não era apenas uma história curiosa. Funcionava como instrumento de propaganda que aproximava o rei de diferentes estratos sociais.
Ele não era apenas mais um governante oriundo de uma linhagem aristocrática, era alguém que quebrara barreiras e subira ao trono por mérito e apoio divino. Essa combinação de humildade mítica e poder extraordinário criava um tipo de liderança capaz de dialogar com públicos variados, fortalecendo a imagem do monarca como figura quase inevitável. À medida que o império ganhava forma, surgia também uma nova identidade política. Essa identidade não anulava a Suméria nem rejeitava as tradições mais antigas, mas as reorganizava dentro de um esquema em que Akkad e seu soberano ocupavam o vértice. Resultado era um híbrido cultural, no qual práticas administrativas sumérias coexistiam com uma língua oficial acadiana, símbolos reais inéditos e um discurso estatal que enfatizava unidade, estabilidade e expansão. O próprio conceito de império começava a ser sentido de maneira diferente. Antes, cidades sumérias guerreavam entre si sem ambição clara de construir algo maior. Agora, o território estava submetido a um único centro decisório que articulava economia, exército e propaganda. A administração interna também envolveu esforços de padronização. Pesos, medidas e regras de tributação precisavam funcionar de modo semelhante entre regiões, para que o império não se tornasse um labirinto burocrático impossível de gerenciar. A padronização facilitava trocas entre cidades e permitia controle mais eficiente sobre a arrecadação de recursos. Estradas foram mantidas ou reformadas para garantir o fluxo rápido de mensagens e mercadorias. A velocidade da comunicação era fundamental para um império que se estendia por áreas tão amplas, e mensageiros treinados transportavam ordens imperiais com prioridade. Templos, embora subordinados ao Estado, não foram abolidos. Ao contrário, mantiveram papel importante na legitimação da autoridade, recebendo doações periódicas e participando de cerimônias que reforçavam o vínculo entre o rei e as divindades locais. Sargão compreendeu que a religião era componente essencial da vida urbana, mesopotâmica, e que eliminá-la seria contraproducente. Contudo, os templos tiveram sua autonomia reduzida. Eles não eram mais centros de poder independentes, mas peças dentro de uma engrenagem maior. Isso evitava que rivalidades religiosas fossem usadas como motor de oposição política. Com o tempo, esse sistema administrativo tornou-se sofisticado o suficiente para influenciar gerações posteriores. Mesmo após a queda do Império Acádio, muitos elementos criados ou reorganizados por Sargão permaneceriam na estrutura dos impérios que surgiriam na Mesopotâmia. A ideia de um governante centralizado, de uma burocracia articulada e de um território unificado sob uma identidade comum não desapareceria. Ao contrário, se tornaria referência para reinos como os de Ur III, Babilônia e Assíria. A administração interna do Império de Sargão não foi apenas um conjunto de medidas práticas, ela representou um salto conceitual. A Mesopotâmia havia passado séculos dividida em pequenas entidades políticas em constante disputa. Ao integrar essas cidades em um sistema contínuo, Sargão inaugurava um novo modo de pensar o poder. Sua obra era ao mesmo tempo política, cultural e simbólica. E enquanto o império se organizava por dentro, novas tensões começavam a se acumular, preparando o terreno para desafios que revelariam os limites da solidez construída até então. Quando o Império de Sargão alcançou sua maior extensão, a sensação de estabilidade era apenas aparente. Por trás das vitórias, das rotas comerciais reorganizadas e do brilho da prosperidade, cresciam tensões que ameaçavam corroer o edifício político que ele havia construído. Todo império nascente enfrenta o mesmo dilema. A expansão rápida cria oportunidades, mas também pressiona estruturas administrativas que ainda não estão totalmente maduras. No caso acádio, essa fragilidade se manifestou de forma progressiva, começando com pequenos levantes e culminando em rebeliões que exigiram respostas duras. Talvez fosse inevitável. Sargão governava cidades acostumadas à autonomia, chefes que se consideravam herdeiros de tradições milenares e regiões distantes que viam a autoridade de Akkad como intrusiva. Mantê-las unidas era um desafio que exigia tanto força quanto sutileza.
O primeiro sinal de desgaste veio de conflitos internos motivados por antigas rivalidades regionais. Algumas cidades sumérias, embora submetidas, nunca aceitaram integralmente a dominação acádia. Por gerações haviam competido entre si por influência religiosa, econômica e política. Agora, obrigadas a obedecer a uma autoridade estrangeira, essas tensões latentes ressurgiam no momento em que surgia qualquer oportunidade. Em várias delas, sacerdotes e elites locais tentavam recuperar o poder perdido, aproveitando períodos em que o rei estava ausente em campanha. Para Sargão, lidar com essas revoltas era frustrante. Cada rebelião exigia deslocamento de tropas, reposicionamento de governadores e punições calculadas, severas o bastante para desencorajar novos levantes, mas não tão destrutivas a ponto de impedir o funcionamento da economia urbana. Sargão também enfrentou um problema clássico de impérios jovens: a logística. Interligar territórios tão distantes exigia rotas seguras, depósitos de suprimentos, mensageiros confiáveis e guarnições capazes de reagir rapidamente. Em regiões fronteiriças, principalmente no norte e noroeste, era comum que pequenos grupos testassem a tolerância acádia, atacando caravanas, extorquindo tributos ou procurando incentivar governantes locais a desafiar Acade. Tais grupos não tinham força para derrubar o império, mas podiam criar instabilidade suficiente para exigir respostas permanentes. O exército acádio, embora eficiente, precisava se deslocar constantemente, o que aumentava custos e desgastava soldados acostumados a campanhas sucessivas. Nos relatos posteriores, há menção a uma grande revolta envolvendo várias cidades simultaneamente, provavelmente resultado de uma combinação de fatores: ressentimentos acumulados, pressão fiscal, desgaste das tropas e ambições de líderes que viam em Sargão um governante poderoso, mas não invencível. Segundo esses registros, Sargão teve de enfrentar coalizões inteiras e, em algumas ocasiões, não foi possível evitar confrontos diretos dentro de regiões que ele acreditava já estarem pacificadas. Mesmo após derrotar cada um dos líderes rebeldes, a necessidade de reorganizar as cidades ocupava tempo considerável e o império passava por momentos de incerteza. Esses conflitos internos também evidenciam uma questão inevitável: governar territórios tão amplos exige confiança em intermediários. Sargão tentava escolher governadores que lhe fossem leais, mas a distância favorecia comportamentos oportunistas. Alguns administradores locais abusavam do poder, cobrando tributos excessivos, interferindo em cultos tradicionais ou manipulando conflitos internos para benefício próprio. Quando abusos eram descobertos, Sargão precisava agir rapidamente, substituindo responsáveis e tentando restaurar a ordem. Contudo, restava o problema de que essas ações raramente eram suficientes para apagar completamente o ressentimento gerado pela má administração. As dificuldades logísticas também se estendiam ao abastecimento do próprio exército. Manter tropas nas fronteiras ou em guarnições espalhadas exigia alimentos, armas, ferramentas e animais. Em períodos de seca ou enchentes, quando a produção agrícola diminuía, o império inteiro sentia o impacto. E como a Mesopotâmia dependia da regularidade das cheias dos rios, qualquer variação climática podia gerar instabilidade. Em um império cuja força derivava da capacidade de mobilização militar, escassez temporária de alimentos representava não apenas um desafio econômico, mas uma ameaça direta à capacidade de resposta diante de rebeliões. Para manter seu domínio, Sargão adotou estratégias múltiplas. A primeira delas era simbólica, reforço constante de sua imagem como escolhido pelos deuses. Em uma sociedade profundamente religiosa, argumentos teológicos tinham peso político. Inscrições exaltando sua legitimidade eram difundidas em regiões sensíveis, enquanto templos dedicavam hinos ao seu reinado. Essa propaganda não eliminava a oposição, mas dificultava que líderes locais justificassem rebeliões como atos legítimos. Além disso, permitia criar uma atmosfera na qual obedecer ao rei não era apenas uma obrigação política, mas um dever espiritual.
A segunda estratégia envolvia a redistribuição de recursos. Cidades que demonstravam lealdade recebiam benefícios, acesso a rotas privilegiadas, redução de tributos em períodos de crise, apoio militar para resolver conflitos internos. Essa política compensatória buscava fortalecer alianças e impedir que elites locais se sentissem abandonadas. Aos poucos, Sargão tentava implementar um sistema no qual a permanência no poder dependia diretamente do apoio acádio, tornando a fidelidade uma vantagem prática, não apenas simbólica. Outra tática importante foi a mobilização constante do exército. Sargão mantinha tropas profissionais prontas para agir com rapidez. Em vez de esperar que problemas crescessem, tentava antecipá-los. Mensageiros circulavam pelo império, registrando rumores, tensões e conflitos nascentes. Assim, rebeliões muitas vezes eram sufocadas antes de se tornarem grandes movimentos. Esse tipo de vigilância exigia esforço, mas se provava eficaz. Também havia o elemento diplomático. Sargão, ao contrário de reis que governavam somente pela intimidação, buscava conhecer as dinâmicas internas de cada região. Compreendia que cidades sumérias tinham rivalidades antigas, que povos do norte valorizavam tradições próprias e que regiões montanhosas seguiam chefias diferentes da lógica urbana. Ao falar com esses líderes, segundo suas expectativas culturais, conseguia reforçar alianças e impedir que inimigos externos explorassem tensões internas. Mesmo assim, o desgaste era inevitável. A cada nova expedição militar, aumentava o risco de que outras regiões se sentissem negligenciadas. A cada mudança na administração local, crescia a chance de conflitos entre grupos rivais. É provável que Sargão tivesse consciência desse equilíbrio delicado. Ele sabia que o império que construíra era forte, mas também entendia que uma estrutura tão vasta dependia de vigilância constante e que bastavam alguns anos de descuido para que tudo se fragmentasse. As fontes posteriores afirmam que, apesar das dificuldades, Sargão conseguiu restabelecer a ordem repetidas vezes. Sua combinação de firmeza militar, reforço simbólico e reorganização administrativa manteve o império unido durante sua vida. Porém, o fato de ter enfrentado tantas revoltas mostra que a unificação acádia ainda era jovem, sem raízes profundas, o suficiente para sustentar-se sozinha. As ameaças constantes eram, na verdade, sintomas da grandeza que ele havia alcançado, um território extenso, diverso e complexo, que exigia mais energia para ser mantido do que para ser conquistado. Essas tensões criaram o cenário para os desafios dos últimos anos de seu reinado, quando até forças externas se somariam às instabilidades internas, moldando o destino final do primeiro grande império da história e preparando o terreno para os acontecimentos que marcariam seu ciclo final de poder. Os últimos anos de Sargão foram marcados por um contraste crescente entre o esplendor do império que ele havia criado e as tensões profundas que começaram a se acumular sob sua superfície. Depois de décadas de campanhas militares, reorganizações administrativas e uma presença constante na vida política da Mesopotâmia, o governante que antes parecia invencível começou a enfrentar desafios que nenhum triunfo anterior conseguira prevenir. A idade avançava, e com ela surgiam limitações físicas que reduziam sua capacidade de liderar exércitos pessoalmente. Mas, mais do que isso, havia um desgaste natural do próprio sistema que sustentara o império. Cidades cansadas de tributos, governantes locais que aproveitavam qualquer sinal de fraqueza e povos periféricos que nunca aceitaram totalmente a dominação acádia. As fontes antigas mencionam repetidas revoltas contra Sargão na fase final de seu reinado. Em algumas regiões, especialmente no sul sumério, elites sacerdotais e famílias tradicionais viam cada vez mais dificuldade em aceitar as diretrizes impostas por uma capital distante. A figura de Sargão, antes símbolo de vitória e centralização, começava a ser percebida como um peso para comunidades que se sentiam exploradas. Em outras áreas, governadores nomeados pelo próprio império tentavam testar os limites do controle central. Uns acreditavam que Sargão já não tinha a mesma energia para
reagir. Outros imaginavam que o império estava grande demais para ser governado por uma única corte. O envelhecimento do rei ampliava esses problemas. Mesmo sendo cercado por uma administração sólida, a ausência de sua presença direta nos campos de batalha modificava a dinâmica psicológica das rebeliões. Durante grande parte de sua vida, Sargão havia construído uma reputação de comandante implacável, capaz de marchar por longas distâncias e surpreender inimigos. A crença nesse poder pessoal funcionava como uma arma política, mas quando começaram a surgir rumores de que o rei já não liderava campanhas como antigamente, oportunidades se abriram para opositores que antes jamais ousariam questioná-lo. Além dos conflitos internos, havia uma pressão crescente vinda das montanhas a leste e nordeste. Povos como os gutianos observavam atentamente o enfraquecimento das defesas acádias. Durante décadas, Sargão mantivera esses grupos sob controle por meio de intimidação e campanhas rápidas, mas o esforço constante para manter ordens nas cidades sumérias reduzia sua capacidade de responder às incursões desses vizinhos resistentes. Os gutianos eram conhecidos por sua mobilidade e por sua habilidade em aproveitar qualquer vacilo de potências maiores. Para eles, um império que começava a mostrar rachaduras era uma oportunidade rara. A logística também se tornava um problema cada vez maior. Embora a administração acádia tivesse sido bem-sucedida em estabelecer uma rede de governadores leais, o tamanho do império exigia comunicações rápidas e eficientes, algo difícil de manter quando estradas eram interrompidas por revoltas, quando guarnições sofriam ataques inesperados ou quando mensageiros precisavam atravessar territórios que já não estavam firmemente sob controle. A lentidão na transmissão de informações criava lacunas perigosas. Uma rebelião podia crescer durante semanas antes que o centro recebesse notícias. Um aliado podia mudar de lado sem que os oficiais em Akkad soubessem a tempo de reagir. Nesse ambiente de instabilidade, Sargão tentou reafirmar sua autoridade por meio de ações simbólicas e militares. Algumas inscrições tardias referem-se a campanhas que ele ainda liderou, ou pelo menos ordenou, para restaurar a ordem nas regiões mais problemáticas. Em diversos casos, essas operações tiveram êxito, mas cada vitória parecia apenas apagar um incêndio temporário. O problema não era mais um inimigo específico, e sim o esgotamento estrutural de um sistema que dependia demais da força de um único governante. Mesmo com toda a eficiência administrativa conquistada ao longo de décadas, o império ainda carecia de mecanismos automáticos que garantissem estabilidade sem a intervenção direta da figura real. Outro fator que intensificava a crise era a questão sucessória. Sargão tinha filhos, e o mais notável, Rimushi, acabaria herdando o trono após sua morte. Mas durante os anos finais do reinado, a transição ainda não estava clara. Entre elites locais, a incerteza gerava inquietação. Não sabiam se o próximo rei teria a mesma autoridade, se manteria os privilégios que alguns governadores haviam conquistado ou se buscaria impor uma nova onda de centralização. A possibilidade de disputas internas na família real também era um risco que não passava despercebido, e onde havia dúvidas, surgiam conspiradores em busca de brechas. A propaganda real continuava sendo utilizada como tentativa de conter essa instabilidade. Inscrições exaltavam Sargão como um governante protegido pelos deuses, invencível e escolhido para governar todos os povos. Essas mensagens ecoavam em templos e palácios, repetindo a imagem do rei como o centro do cosmos político. Entretanto, a força simbólica que sustentara o império durante seus anos de auge já não tinha o mesmo impacto quando contrastava com as notícias de revoltas e dificuldades. A população via templos sendo saqueados em conflitos internos, caravanas atacadas e impostos aumentando para financiar campanhas constantes. A grande narrativa da invencibilidade começava a entrar em choque com a realidade cotidiana. Mesmo assim, Sargão não desistiu de preservar sua obra. Sua estratégia final foi reforçar posições-chave, concentrar tropas em pontos estratégicos e tentar restaurar o controle sobre as rotas comerciais que sustentavam o império. Embora tenha obtido sucessos parciais, já era
Perceptível que Akkad não possuía mais a energia expansiva de épocas anteriores. O rei lidava com um mundo onde sua autoridade continuava formalmente reconhecida, mas cada vez mais contestada na prática. Ele ainda ocupava o trono com firmeza, mas o império que governava não era mais o mesmo mosaico disciplinado e orgulhoso que construíra décadas antes. As fontes não relatam detalhadamente as emoções de Sargão nessa fase final, mas não é difícil imaginar o peso psicológico de ver sua criação balançar. Ele havia dedicado a vida inteira a unir territórios, disciplinar rivais e instaurar uma nova ordem política. Agora, diante da velhice e da inevitabilidade da mudança, lutava para evitar que tudo se desfizesse antes de seu último suspiro. Cada decisão tomada nesse período, cada patrulha enviada, cada reforço convocado, era parte de uma tentativa desesperada de manter uma estrutura grandiosa demais para depender de um único homem. No fim, apesar das dificuldades crescentes, o império não desmoronou enquanto Sargão ainda era vivo. A própria longevidade de seu governo é uma demonstração da força de sua política e de sua capacidade de lidar com crises, mas os sinais de que a estabilidade estava se esvaindo eram claros. Quando sua vida se aproximava do fim, o mundo que ele moldara tremia sob pressões que anunciavam tempos incertos. A morte de Sargão não destruiria imediatamente o império, mas abriria as portas para transformações profundas, e ele sabia disso. No entanto, havia criado algo tão monumental que nenhuma crise poderia apagar completamente sua marca na história. A morte de Sargão marcou um daqueles momentos em que o mundo parece pausar por um instante antes de retomar seu curso. Durante décadas, ele havia moldado a Mesopotâmia conforme sua vontade, erguido uma estrutura política inédita e imposto uma nova lógica de poder às cidades que, por séculos, resistiram a qualquer centralização. Quando finalmente deixou a vida, provavelmente já em idade avançada, o império que construíra não era apenas uma soma de territórios conquistados, mas um organismo complexo, sustentado por governadores, soldados, escribas e tradições que, pouco a pouco, haviam passado a se entrelaçar com sua figura. Sua morte, portanto, não representou apenas a partida de um governante, mas o desaparecimento do símbolo que unificava todas as peças desse sistema. O primeiro a assumir o trono foi Rimush, filho de Sargão. Transição, contudo, esteve longe de ser pacífica. As regiões que antes se submetiam mais por temor do que por lealdade viram no vazio do poder uma oportunidade para recuperar a autonomia. Rebeliões eclodiram praticamente ao mesmo tempo em diversas partes do império. Segundo inscrições posteriores, Rimush passou boa parte de seu reinado sufocando levantes no sul, reassentando elites, enviando tropas para regiões instáveis e tentando provar que possuía a mesma determinação do pai. Ele continuou a tradição acádia de registrar vitórias em estelas e tablilhas, tentando mostrar aos súditos que a vontade da dinastia permanecia firme. Ainda assim, o tom de suas inscrições é defensivo, quase ansioso, como se tivesse consciência de que governava sobre fundações ainda frágeis. Apesar das dificuldades, Rimush conseguiu manter o império unido, embora às custas de repressão constante. Sua morte, no entanto, foi inesperada e envolta em suspeitas. Textos posteriores sugerem que ele teria sido vítima de uma conspiração palaciana, talvez por parte de oficiais que se opunham à dureza de suas políticas. Verdade ou não, o fato é que essa morte deixou claro que o trono acádio, embora poderoso, era também vulnerável. A autoridade construída por Sargão ainda não havia se cristalizado o suficiente para assegurar transições estáveis. Com a morte de Rimush, o trono passou para outro filho de Sargão, Manishtushu. Ele herdou um império ainda conturbado, mas já um pouco mais consolidado que na ascensão do irmão. Manishtushu adotou uma abordagem diferente, menos centrada na repressão e mais voltada para a reorganização interna e manutenção das rotas comerciais. Há registros de grandes expedições marítimas e negociações com regiões do Golfo, demonstrando que ainda existia ambição expansionista entre os sucessores. Ele também é associado a vastas redistribuições de terras,
tentativas de fortalecer a nobreza leal e estabilizar bases de apoio dentro do império. Essa política sugere um governante com visão mais administrativa do que militar, que compreendia que um império tão amplo exigia mais do que simples violência para sobreviver. Ainda assim, Manishtushu parece ter enfrentado o mesmo destino do irmão, uma conspiração interna que colocou fim ao seu governo. A repetição do cenário reforça a ideia de que os primeiros sucessores de Sargão ainda lutavam contra uma aristocracia desconfiada, uma elite sacerdotal ressentida e forças locais que viam a dinastia ascendente como intrusa. Mesmo com a estrutura administrativa criada por Sargão, a fidelidade das regiões conquistadas continuava frágil, oscilando de acordo com circunstâncias locais e com a habilidade política do governante. Foi apenas com Naram Sin, neto de Sargão, que o Império Acádio viveu uma nova fase de fortalecimento. Mas o mais significativo é a forma como ele reinterpretou a figura do avô para legitimar seu próprio reinado. Naram Sin não só se apresentava como herdeiro direto de Sargão, mas como alguém destinado a continuar sua missão. Ele se apoiou abertamente no mito do primeiro conquistador, usando-o como instrumento político. Sargão, nesse momento, não era mais apenas um governante histórico, transformava-se em um arquétipo, um modelo ideal de poder que seus herdeiros buscavam copiar e, ao mesmo tempo, superar. A memória do rei fundador deixava de ser simples registro para se tornar ferramenta de propaganda. Essa transformação da imagem de Sargão é visível também na literatura mesopotâmica posterior. Nomes como o Rei dos Quatro Cantos, título utilizado por Naram Sin, nasciam da tradição de grandeza iniciada por Sargão. A figura do fundador passava a atuar como âncora histórica para legitimar qualquer governante que desejasse ser visto como líder absoluto, capaz de unificar regiões diversas e subjugar povos distantes. O mito de origem humilde de Sargão, incluído em narrativas que o descreviam como bebê abandonado e protegido pelos deuses, servia para justificar a ascensão extraordinária de seus descendentes, como se a própria dinastia tivesse sido escolhida pelo destino. Mesmo séculos após sua morte, quando o Império Acádio já havia ruído e outros reinos ocupavam seu lugar, Sargão continuava sendo lembrado. Reis babilônicos e assírios se inspiraram em sua trajetória para moldar seus próprios discursos. Governantes mais tardios citavam seu nome como símbolo de autoridade suprema, mencionando suas conquistas para justificar campanhas militares ou reformas internas. Em um mundo onde a antiguidade era associada à legitimidade, Sargão oferecia a esses governantes uma história pronta para ser apropriada. Ele havia sido o primeiro a unir a Mesopotâmia sob um único comando. Portanto, qualquer governante que desejasse realizar algo semelhante, inevitavelmente recorreria à sua figura como exemplo máximo. Essa apropriação de sua memória também influenciou a forma como escribas e sacerdotes registraram o passado. Ao longo dos séculos, Sargão ganhou dimensões quase míticas, e sua imagem foi adaptada conforme as necessidades políticas de cada época. Em alguns relatos, ele foi descrito como herói escolhido pelos deuses. Em outros, como líder rigoroso e disciplinado. Em outros ainda, como símbolo de ordem frente ao caos. Essa maleabilidade demonstra não apenas a força de sua figura, mas também o poder de um legado construído com base em feitos concretos e em uma narrativa cuidadosamente cultivada. Assim, a morte de Sargão não encerrou sua influência. Pelo contrário, abriu caminho para que sua memória se transformasse em fundamento político. Seus filhos e netos tentaram preservar o que haviam herdado e, embora enfrentassem dificuldades internas, sempre recorreram à imagem do fundador para reforçar sua autoridade. Nas eras seguintes, seu nome continuou a ecoar entre templos, palácios e escolas de escribas, atravessando gerações como um ideal de poder e conquista. Ao final, Sargão não foi apenas um governante que construiu o primeiro grande império da história, tornou-se também o primeiro modelo duradouro de soberania na Mesopotâmia, um padrão que inspiraria séculos de ambição, e seria reinterpretado por povos que sequer nasceram durante sua vida.
Seu legado sobreviveu não apenas nas terras que conquistou, mas na memória coletiva de uma região que, desde então, reconheceu nele a figura primordial do conquistador absoluto. A posteridade de Sargão é um assunto que atravessa milênios, movendo-se lentamente da história para a mitologia até se tornar, em muitos aspectos, indistinguível de ambos. Depois de sua morte e dos turbulentos reinados de seus descendentes, o Império Acádio não resistiria por muito tempo às pressões internas e externas que se acumulavam. Porém, ao contrário de outros governantes, cujos nomes se dissolveram na poeira das tábuas de argila, Sargão continuou vivo, alimentado por narrativas que engrandeciam sua trajetória e moldavam sua imagem como arquétipo do governante ideal. A queda do império não apagou sua figura. Pelo contrário, o colapso fez sua memória ganhar contornos ainda mais grandiosos. Ele se tornou símbolo de uma era de força e expansão que raramente seria igualada nas gerações seguintes. Boa parte dessa posteridade começou a ser construída pelos próprios sucessores, que recorreram ao nome de Sargão como fonte de legitimidade. Netos, bisnetos e até líderes que nada tinham a ver com sua linhagem direta evocavam sua figura para reforçar seus títulos. Essa tendência também se manifestou nos textos literários. Poemas, listas reais e epítetos formaram um verdadeiro repertório simbólico que retratava Sargão como um governante escolhido pelos deuses, alguém cuja ascensão improvável era prova de um destino traçado desde o nascimento. Esse movimento não tinha apenas função religiosa, mas também política. Ao enaltecer Sargão, criava-se uma referência padronizada que permitia medir o valor de outros líderes. A ideia de que governar um vasto território, manter cidades diversas sob uma administração unificada e impor ordem sobre povos distantes era possível ganhou força, graças à sua memória. Com o tempo, a figura de Sargão passou a ser usada por reinos posteriores para criar legitimidade própria. Em Ur III, por exemplo, os reis tentaram restaurar um modelo de centralização inspirado no que atribuíam ao governo acádio. Apesar de desejarem se distanciar politicamente dos antigos conquistadores, a influência era evidente. Seguir os passos de Sargão significava assumir a herança de uma força que havia remodelado a Mesopotâmia. Quando reis de Izim e Larsa buscaram justificar seus próprios projetos de unificação, também recorreram ao passado acádio como referência. Até mesmo líderes estrangeiros, como os hititas e os assírios, mostraram respeito pela memória dele. Para os assírios, em particular, Sargão se tornaria praticamente um ancestral espiritual, a ponto de um dos seus maiores reis, Sargão II, receber esse nome em sua homenagem, tentando se alinhar simbolicamente ao conquistador original. A própria Assíria, séculos depois, seria responsável por consolidar essa imagem através de suas inscrições monumentais. Os reis assírios viam nos acádios uma espécie de versão primitiva de si mesmos, uma linhagem antiga de conquistadores dos quais se consideravam herdeiros diretos. Suas campanhas militares, avanços territoriais e a construção de palácios grandiosos eram frequentemente justificados pela tentativa de igualar ou superar feitos atribuídos a Sargão. Esse processo acabou produzindo um círculo virtuoso de mitificação. Quanto mais os assírios exaltavam seu suposto predecessor, mais o imaginário coletivo mesopotâmico incorporava a figura quase mística de um rei que teria dominado o mundo inteiro. As tradições literárias também contribuíram para essa elevação. Narrativas como a lenda de Sargão transformaram sua história em um conto moral sobre destino, perseverança e legitimidade. O bebê colocado em uma cesta e lançado ao rio é claramente uma construção simbólica, mas ajudou a estabelecer um modelo para histórias posteriores de líderes que ascendem apesar das adversidades. A imagem do governante, que surge das margens humildes para alcançar o poder máximo, tornou-se recurso comum na literatura do Oriente Próximo. E mesmo quando novos impérios surgiam, o eco da história de Sargão permanecia presente como metáfora de ascensão extraordinária. Sua influência não se limitou ao campo político. O modelo administrativo criado sob seu governo serviu de base para estruturas posteriores, como as redes de governadores, os sistemas de tributos
e o uso estratégico de línguas oficiais. Mesmo após o acadiano deixar de ser usado amplamente, seu impacto linguístico continuou, influenciando dialetos e tradições textuais. A forma como o Império lidava com comunicação, controle territorial e integração cultural inspirou administrações desde Babilônia até o período neobabilônico. O conceito de um centro político forte, capaz de coordenar regiões distantes por meio de burocracias organizadas, não desapareceu com Akkad. Ele se tornou ideal de governança para diversas civilizações que buscavam se expandir e se manter estáveis. A ideia de que Sargão teria sido o primeiro grande conquistador da história humana não é apenas fruto de sua memória posterior. Há elementos concretos que sustentam essa visão. Ele unificou uma vasta região que antes era fragmentada em dezenas de cidades-estado independentes. Criou uma estrutura administrativa que excedeu em muito a ambição de seus predecessores. Estendeu sua influência até áreas que não tinham tradição de contato regular com a Mesopotâmia. E, mais importante, deixou um legado que continuou sendo reinterpretado séculos após sua morte. A primeira vez que a Mesopotâmia se viu como uma entidade unificada, com fronteiras flexíveis e ambições extra-regionais, foi sob sua liderança. Essa transformação mudou profundamente o curso da história do Oriente Próximo. Sargão também se tornou símbolo de algo ainda mais amplo, o início do paradigma imperial. Antes dele, haveria poderosos reis que dominavam cidades, coalizões e territórios consideráveis, mas nenhum havia alcançado essa combinação de domínio militar, reorganização administrativa e construção de identidade política abrangente. A noção de que um governante poderia impor ordem sobre povos diferentes, coordenar economias diversificadas e garantir uma unidade simbólica sustentada pela propaganda real passa a ganhar forma concreta no período acádio. Tal modelo, refinado posteriormente por assírios, persas e outros povos, encontra em Sargão um de seus alicerces mais sólidos. Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores e estudiosos tentaram separar mito e realidade. Muitas das narrativas sobre ele são claramente exageradas, mas isso não diminui seu impacto. A própria necessidade de engrandecê-lo já demonstra o peso que seu nome carregava. Personagens que geram lendas tão duradouras não pertencem apenas ao passado político de suas épocas, tornam-se parte fundamental do imaginário humano. Sargão, nesse sentido, sobreviveu às eras não como figura congelada em registros frios, mas como símbolo dinâmico que diferentes culturas reinterpretaram conforme suas próprias necessidades. Quando observamos a tradição imperial que se formou depois, vemos traços que remetem diretamente ao legado acádio, o rei que se apresenta como intermediário entre deuses e homens, a capital que se torna centro irradiador de cultura e poder, o uso da língua como ferramenta unificadora, o controle das rotas comerciais como forma de manutenção da autoridade, a glorificação das conquistas militares como prova de legitimidade. Ainda que cada império tivesse suas especificidades, a semente dessa mentalidade foi plantada no reinado de Sargão. Por isso, ele é lembrado como o primeiro grande conquistador da história humana. Não apenas porque expandiu territórios e derrotou adversários, mas porque inaugurou um modo de pensar o poder. Seu impacto não está apenas nas fronteiras que traçou, mas no modelo de liderança que inspirou. Mesmo depois que seu império ruísse, a ideia de que um único governante poderia controlar vastas regiões continuou sendo referência. Sargão não apenas fez história, moldou a visão de como a própria história poderia ser feita, e essa é, talvez, sua maior vitória.